E você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Porque estamos considerando alguns aspectos especiais sobre a nossa salvação. É disso que Paulo está falando durante todo o capítulo 5 de Romanos. E também capítulo 4. Ele está falando basicamente sobre as bênçãos da nossa salvação. Então vamos continuar analisando isso e vamos perceber uma coisa, um elemento a mais de importância para a nossa fé. Paulo diz assim a partir do versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só homem que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém, queridos? Considerando a oração que o Gabriel fez pela palavra, eu não orarei uma vez mais, já entendendo que estamos abençoados nesse sentido. Algumas considerações especiais sobre a nossa salvação estão nesse texto. E Paulo já nos contou alguma coisa que analisamos na semana passada, é que a nossa vida, ela sofreu um impacto muito radical através de Cristo. Saímos do ponto A e fomos ao ponto B, lembra disso na semana passada? Deixamos a situação de condenados em Adão, para estar numa situação de salvos em Cristo. Agora, somos povo de Deus, somos família em Cristo e podemos então comemorar a nossa salvação. Paulo começa o discurso do versículo 12 falando disso, mas ele diz algo além dos versículos 15 e 16. Nos versículos 15 e 16 que nós acabamos de ler, ele diz que nós fomos libertos de uma espécie de maldição que nos aprisionava. O pecado de Adão nos causou uma condição de perdidos, uma condição tecnicamente desgraçada. Ou seja, nós deixamos de receber a graça enquanto estávamos em Adão, perdidos, necessitados de salvação. Aliás, essa palavra pesada, que é sinônimo de catástrofe no vernáculo brasileiro, desgraça, é uma palavra teológica. Ela tem origem na teologia, por conta do seu uso no que diz respeito à falta da graça sobre o perdido. E por isso, desgraçado, ou seja, com o pecado original, com o pecado de Adão, nós fomos desgraçados, nós saímos de uma condição de graça. Então, às vezes eu uso essa palavra, alguém faz uma cara assim. Isso é um termo, inclusive, com origem teológica. A gente precisa levar isso em consideração no mundo da teologia. E Paulo diz que nós fomos libertos. E automaticamente, se fomos libertos, podemos ter uma vida nova agora, através dessa nova família, em Cristo. Todas as vezes que eu estou pregando aqui, que eu escuto o barulho das crianças, eu fico com aquela impressão de que eu estou no lugar errado. Eles fazem uma festa danada lá, né? Você não tem essa impressão de vez em quando, não? Dá vontade de estar lá também? Parece que o culto deles é mais alegre, assim, mas... Eles fazem uma farra. É um negócio impressionante. Nosso pecado foi colocado sobre Jesus, naquela cruz. A coisa foi tão forte, talvez
você já tenha lido o Novo Testamento algumas vezes e não tenha percebido aquela cena do Getsêmani de uma forma assim extremamente pesada, como de fato ela foi. Eu estava comentando com o pessoal aqui no culto da oração pela manhã. Eu tive a oportunidade de visitar o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani, onde Jesus orou. Ele está lá hoje, quase intacto, 60, talvez até um pouco mais, 60, 70% do seu território estão intactos. E do Jardim das Oliveiras você consegue contemplar uma das portas principais de Jerusalém, que é a Porta Formosa, que hoje está fechada. É uma distância como daqui, aproximadamente ali, usando uma referência que todo mundo conheça, o sítio do Pica-Pau Amarelo, com um vale profundo no meio. Então, algumas casas pequenas, uma rodovia que passa lá, mas do Jardim das Oliveiras você contempla Jerusalém lá do outro lado. Jesus, num outro monte, um pouquinho à esquerda, onde ele celebra a ceia com os discípulos, o local do cenáculo, que alguém vai dizer, e há evidência para isso, que foi o local onde outras histórias bíblicas aconteceram no Velho Testamento. Ele desce de uma encosta, de um morro, e sobe um outro morrinho, que é o Monte das Oliveiras, e vai orar. Um local onde havia muita oliveira. A oliveira tem para todo lado em Israel, um negócio impressionante, que é o que cresce, é o que dá naquela terra realmente desértica. As oliveiras que estão no Jardim das Oliveiras hoje, elas são filhas, vamos dizer assim, das oliveiras dos tempos de Jesus, porque a oliveira, ela vive centenas de anos, algumas chegam a durar 1000 anos ou mais. E eu entrei pelos portões do local onde provavelmente Jesus orou, naquela região, né? Quando a gente fala do local onde Jesus orou, você não tem exatidão, né? Você só tem um pedaço, o tamanho do estacionamento da nossa igreja, assim. Nós sabemos que Jesus orou ali, naquele pedaço. E foi interessante porque os judeus daquela época, eles tinham o costume de prensar a oliva, a azeitona, de uma maneira bem interessante. Primeiro, eles jogavam as azeitonas num lagar pequeno, usando um burro, um jumento, para poder girar a peça, uma pedra com um furo no meio, ou uma madeira amarrada nela, onde a madeira passava pelo furo e ia até o jumento. E o jumento então ficava rodando aquela pedra dentro de uma outra bacia de pedra. Então eles jogavam uma pequena folga entre a parede da pedra de baixo e a parede da pedra de cima. Eles jogavam as azeitonas e o burro ia rodando aquilo para amassar a azeitona primeiro. E aquilo dava, ainda não dava o azeite, o óleo, mas dava uma massa que fica escura. Nós vimos isso lá. Nós fomos a uma casa antiga de prensa para entender. A metodologia é a mesma do tempo de Jesus. Eles mantiveram a tradição. E aí nós visitamos um local lá em Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância, que tinha muitos ambientes. Conhecemos o tecelão, conhecemos a profissão de José. José não era só pedreiro, não era só carpinteiro, era pedreiro também, era um construtor de obras. Jesus teve esse ofício. Então nós fomos em várias salas diferentes, e uma das que mais gostei foi a sala da prensa de azeitona, que ali ganhou o significado maior, o Getsêmani para nós. Então aquela azeitona, ela era esmagada primeiro e gerava uma pasta, mas a pasta ainda não era o suficiente para dar o azeite. O que eles faziam? Eles trançavam uma espécie. Imagine uma boina de militar maior
trançada manualmente, e ao contrário. Conseguiram imaginar? Algo assim. Um chapéu que os nossos idosos gostam de usar, só que bem maior, ao contrário, feito de lã. Imagina isso. Só que uma lã bem fechadinha. E ali eles colocavam a pasta da azeitona, que saía da pedra. E eles iam debaixo de um elemento interessante, que era uma outra prensa. Faziam um buraco grande, colocavam um tronco mesmo, um negócio forte, pesado. E nesse tronco eles penduravam 3 pedras muito pesadas. Eu vi as pedras lá, aproximadamente desse tamanho. Um retângulo parecido com essa caixa de som aí, ó, um pouco maior, de pedra maciça. 3 pedras na ponta da madeira, um ponto de apoio no meio, para formar um pêndulo, e na continuidade da madeira uma trava na outra ponta. E o que eles faziam? Quando eles não queriam usar aquela prensa, eles soltavam as pedras no buraco. A prensa ficava suspensa, o ponto de apoio também. Mas quando eles queriam prensar a azeitona, eles pegavam aquela boina, vamos dizer assim, para você entender, aquela cesta, colocavam debaixo da pedra que era o ponto de apoio, ou o tronco, e soltavam o peso da pedra todo sobre ela. Aí aquele tronco esmagava aquela boina, vamos dizer assim, aquela cesta, e ali finalmente o azeite extra virgem, a primeira coleta, surgia. Eram 3 pedras. E há quem diga que Jesus, sempre tradicionalmente, o peso adequado foi esse, 3 pedras. E ali Jesus ora 3 vezes, em agonia, no Getsemane, justamente no local onde se fazia isso. E ali, 3 vezes, seu desespero, a palavra é essa mesmo, aumenta diante daquilo que ele vai enfrentar, que é a ausência do Pai, porque os nossos pecados vão ser jogados sobre ele, e temporariamente ele não vai ter comunhão com o Pai dele. Esse é o cálice que ele pede para ser afastado, não é a cruz. É a ausência do Pai que teria que misticamente se retirar, porque o pecado jogado sobre o Filho fazia a separação pela primeira vez em toda a eternidade entre o Filho e o Pai. É disso que Jesus temia, era isso que ele temia. E ele então 3 vezes, ele vai acordar os discípulos dizendo: orem comigo, porque realmente ele estava se preparando uma situação de inexplicada, uma espécie de colapso de todo o seu sistema psicológico. Tanto é que ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Era a falta do Pai, ele já estava sentindo a falta do Pai. Ele iria acabar com o muro de separação entre nós e Deus, construído em Adão. Mas para acabar com o muro de separação, ele mesmo teria que se separar do Pai temporariamente. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou como, no grego existe esse comparativo, como grandes gotas de sangue. Isso significa que ele não suou sangue. Eu sei que toda vez que eu falo isso acaba a mensagem: pastor, suou sim, tá? Suou e tal. Tudo bem, irmão, se você acredita nisso, tudo bem, pode guardar para você, fica à vontade. Não tem dificuldade com isso, tá? Fica tranquilo, você não precisa me convencer. Já tentaram, não rolou. Eu só quero dizer para você que na análise do grego não há possibilidade. Fica bem difícil, porque como grandes gotas de sangue não é a mesma coisa que ele suou grandes gotas de sangue. E o original é o original, não tem como correr disso. É um erro que muita gente comete, infelizmente, mas é uma realidade. O comparativo como é uma figura de linguagem interessante ali, aquela cena. Por quê? A ideia ali é de que ele suou tanto, que parece um corte dado em algum local vital, onde o sangue jorra e você não consegue controlar. Essa é a terminologia linguística que está em foco.
Ele sua tão profusamente que provavelmente ele ficou molhado de suor. Mas não há nenhuma evidência escriturística dizendo que Jesus saiu daquele local com a sua túnica branca que ia até os tornozelos, de uma costura só, cheia de sangue. Nenhuma evidência, nenhum comentário posterior. Eu acho que se ele tivesse saído dali ensanguentado, haja vista que eu não acredito num mestre orando nu. Naquele tempo, a nudez era uma vergonha violenta. Nós teríamos comentários sobre a sua roupa suja de sangue. Isso não aconteceu. Tudo bem? Até aí, beleza, com relação às análises textuais. Mas ele suou tanto que ele molhou aquela túnica. Sabe quando você está tão desesperado que você sua demais? Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Ele suou demais, a sua agonia era terrível. Pois é, ele teve que carregar sozinho aquele peso. Os discípulos não entenderam o seu momento, também estavam exaustos pelo tempo que eles estavam vivendo naquela correria da Páscoa. Prepararam tudo para o cenáculo, foi correria, leva bezerro para lá, mata, traz bezerro de volta. Filas gigantescas, quase 2 milhões de pessoas em Jerusalém naquela época. Então você imagina isso, um templo extremamente lotado. E eles foram dormir, e Jesus enfrentando aquela agonia sozinho. Justamente, Paulo fala da nossa libertação, nos mostrando que a nossa antiga relação com Adão nos propicia uma figura interessante para a nossa relação em Cristo agora. O que Adão conquistou para nós? O pecado original, o fato de todos nós termos nascido já todos nascemos em pecado. O pessoal de casa adora quando isso acontece. Valeu aí, gente, você que está em casa, perdeu um pedacinho, desculpa aí. Vou tentar repetir em outras palavras durante a mensagem, fica tranquilo. Então, o que Adão nos conquistou? Adão nos conquistou essa propriedade de nascermos em pecado, com a certeza absoluta que se vivermos suficientemente, nós vamos desenvolver esse pecado por conta própria e nós vamos começar a pecar cada vez mais. E, inclusive, vamos nos tornar peritos na arte de esconder os nossos próprios pecados. Quando Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, dá uma olhada no texto, quem sai primeiro? Os mais velhos. São os mais velhos que saem primeiro. Porque são os mais velhos que contestam, aliás, que atestam o seu pecado com mais veemência. O adolescente, você pergunta, ei cara, que pecado que você tem? Ele vai dizer assim, um ou outro. Teologicamente ele pode até dizer assim, porque ele já aprendeu isso na igreja, muitos, mas ele nem sabe dizer quais. Porque nem tem vida suficiente ainda para compreender a profundidade da racionalização do próprio pecado. Não viveu isso ainda. A gente vai vivendo a vida e a gente vai descobrindo pecados, né? Da gente. Mas tem que viver para descobrir, suficientemente. E isso para quem tem uma espiritualidade aflorada, porque o cara que não tem nem enxerga. Mas nós temos muitos. E isso foi o que Adão nos trouxe, o que Cristo nos trouxe. A capacidade da libertação no que diz respeito a esses pecados. E é o que exatamente Paulo está dizendo. Ele nos conquistou uma nova situação. Adão nos trouxe um peso, uma incompetência no que diz respeito à santificação. Mas Jesus veio para tirar os nossos pecados de cima da gente. Porque os nossos pecados, os pecados daqueles que creem, são lançados sobre Ele. Na verdade, Ele levou a culpa do mundo inteiro. E hoje, é como se
fôssemos aqui famintos, e tem um pão, e tivesse um pão com o nome de cada um ali fora, e que Jesus dissesse: conquistei pão para todo mundo, é só pegar o pão e comer. E alguns dissessem assim: mas eu prefiro ficar com fome, não quero. Essa é a realidade da salvação hoje. Conquistou para todos é nossa doutrina batista, mas só é eficaz para quem crê, para quem de fato toma a decisão de caminhar com Ele, de obedecê-lo. Eu quero esse pão, eu quero o pão da vida, é para mim, eu quero o meu, não quero mais viver nessa sequidão. E o que o diabo fez? Sabe o que o diabo fez? Esse dia eu estava vendo uma reportagem que os chineses estão inventando coisas como alface artificial e ovo humano. Os caras inventaram um jeito de fazer ovo, igualzinho, a ponto de somente um olho muito atento estar treinado para saber se é ovo ou não. É mole? Você precisa de ver os caras fazendo alface. Você pega a folha de alface, você não vê diferença, mas é artificial. Tem propriedades inclusive de alface, mas não tem todas. Gente, o mundo que a gente está vivendo, comer ovo que não é ovo, é um ovo meio que artificial. É isso. Sabe o que o diabo está fazendo? Lembra do exemplo que eu dei do pão? Ele está criando pães artificiais, embelezando-os e colocando na mão das pessoas e dizendo: você não precisa pegar aquele pão lá, esse aqui é bem mais saboroso. Só que o problema daquele pão, o problema desse pão é que ele não mata a fome da forma que o outro mata. Mas tem muita gente por aí enganada na vida, comendo pão que não mata a fome. Que você sabe, cá entre nós tem pão e pão. Mas o diabo se tornou especialista em criar alguns elementos fraudulentos, para que as pessoas possam se alimentar através deles. Esses prazeres que a gente sabe que não levam a vida espiritual para lugar nenhum, levam à ruína, mas tem muita gente vivendo assim. E com ares filosóficos de que está fazendo uma coisa boa. Pois é, no crente, Paulo está dizendo: o pecado não reina mais, porque todos aqueles que se entregam a Cristo e vivem em Cristo, eles vão ser transformados dia após dia. O pecado, querido, tem que ser retirado. Ele não faz bem para você. O problema do pecado é tão sério que carne na Bíblia você não recupera. Carne na Bíblia você mata. A Bíblia fala da mortificação da carne, tem que morrer. Não dá para recuperar. Por quê? Porque a mancha de Adão é tão arraigada no nosso ser que ela tem que sair completamente. E é por isso que você tem que morrer. É por isso que, dependendo da situação, vou estar no seu velório e você não no meu. E em outros casos você vai estar no meu e eu não vou estar no seu. Credo, pastor. Gente, eu não aguento o pessoal tratar a morte como se fosse uma coisa evitável. É por isso que a gente morre. Porque o resquício tem que ficar. Não dá para entrar no céu, não tem nada aí que possa ser recuperado. Você vai ter que ressuscitar. Tem que morrer para acabar. Mata de uma vez por todas, para poder ressuscitar sem resquícios de Adão. O legal é que a reforma Jesus já começa a fazer agora. Ou seja, você vai viver com essa raiz aí dentro a vida inteira aqui nesta terra. Mas ela não precisa destruir a sua vida relacional, ela não precisa prejudicar a sua saúde, mais do que já prejudicou. Não precisa transformar você num péssimo pai, numa péssima mãe, num péssimo filho. Não, em Cristo você pode viver melhor. E inclusive ser salvo da ira que virá, de tudo aquilo que a gente ainda vai enfrentar. Cristo nos deu essa propriedade. E quando compreendemos melhor o Adão, o que ele fez com a gente também pode compreender melhor Jesus Cristo, o que ele fez por nós.
É assim que a gente entende. Paulo vai tratar disso. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que já tem gente dormindo. Paulo vai tratar disso na primeira epístola de Coríntios, em capítulo 15, aos Coríntios, claramente, versículo 45, onde ele vai falar de Cristo como o último Adão. Mas peraí, pastor, Adão não foi um negócio ruim? Como é que Jesus é comparado a Adão? É porque Paulo faz essa comparação, porque Adão é o pai de uma raça. E ele quer dizer que o novo Adão vai ser pai de uma outra raça. Um iniciou de um jeito, o outro inicia de outra forma completamente diferente. Um, tecnicamente, desgraça a raça. O outro a salva e a santifica. Um é um elemento de perdição da humanidade. O último Adão, Jesus, é um elemento de salvação da humanidade. Ele chama Cristo de o último Adão e depois no versículo 47 chama do segundo homem. É por isso que termos como primogênito e unigênito são usados para Jesus. Porque o primogênito é o primeiro do gene, é o primeiro da espécie. Que espécie? Da nova espécie. É o primeiro a sair do túmulo, a ressuscitar. E aqueles da mesma espécie, ou seja, aqueles que são de Deus, ressuscitarão também. E viverão eternamente. E é por isso que você passa pelo batismo. O que é o batismo? Morre aquele que viveu em Adão até agora e renasce aquele que está em Cristo. É uma nova etapa. Você faz parte agora de um novo povo. É uma nova raça. Por isso que tem que ser convertido. Porque senão você só toma um banho. Não simboliza nada. Não simboliza o que de fato tinha que ter acontecido. O ressurgimento de uma pessoa. O renascimento. Porque se você continuar em Adão, você não renasce. Você não renasceu. Você está morto ainda, espiritualmente falando. Só renasce em Cristo. É nova criatura. É novo ser. Nasceu de novo. Reviveu. É um símbolo daquilo que vai acontecer com você no último dia. Onde você vai fechar os olhos nesta terra e abrir os olhos restaurado, ressuscitado, renovado, impecável na glória. Os que estão em Cristo estão livres das garras desse pecado, porque a situação progressiva do pecado entra em declive quando nós estamos em Cristo. O pecado de Adão, que vinha crescendo, se avolumando, recebe um baque na cruz e passa a diminuir na nossa vida. Nós passamos a abandonar o pecado porque agora estamos em Cristo. Somos uma nova criatura, com uma nova essência. A inclinação para pecar perde força. E a inclinação para fazer a vontade de Deus ganha nova força. É isso que Paulo está dizendo. Estamos sendo restaurados dia após dia, se estamos em Cristo. Só que isso gera um problema. Não, já que agora não tem pecado mais sobre mim, Jesus levou tudo, posso pecar à vontade? Aí Paulo vai abrir o capítulo 6 e vai dizer: quem é de Deus não tem esse desejo. Porque se mudou a essência, se mudou internamente, como é que vai querer pecar à vontade? Ah, Paulo, mas eu ainda peco. Aí ele abre o capítulo 7 para desenvolver o raciocínio lógico dele e diz assim: peco sim, peca sim, eu também peco. Miserável homem que sou, quem vai me libertar? Mas ainda bem que Cristo. Aí ele vai citar o futuro: um dia, nada de Adão estará mais em mim. São os capítulos que nos esperam. Nós vamos estudar e ver isso, mas é bom que você entenda por que Paulo está tratando disso agora. No capítulo 8, por exemplo, de Romanos, mais tarde, versículo 29, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Está lá, 8:29, é o primeiro, é o filho primogênito, é o primeiro a surgir de muitos irmãos, muitos que creriam depois. É uma nova raça.
Ele está falando de um novo Israel. No capítulo 9 de Romanos, ele vai falar desse novo Israel que surge, desse novo povo, através de um representante. É por isso que ele cita Jacó e Esaú. Da mesma forma que Deus escolhe a Jacó para dar continuidade ao seu povo e não Esaú, Deus escolhe enviar um outro representante, Jesus de Nazaré, para criar um outro povo. É disso que ele está falando. O que na teologia, para terminar, a gente chama de federalismo. Ou seja, a salvação, ela é federal. Em Romanos. Paulo não está falando que Deus escolheu uma pessoa e escolheu mandar a outra para o inferno. Não. Paulo está falando de povos diferentes, distintos. Ele está dizendo, existe um povo que se perdeu, porque desprezou as coisas de Deus. Esaú. Mas existe um povo que creu no Vale do Jaboque, que decidiu voltar para Deus. E um povo que Deus então escolheu para abençoar. Ele está falando de povos, para fazer esse mesmo arranjo com a ideia do povo de Adão, até então, e para começar a falar do povo que está em Cristo, a igreja. São dois povos diferentes, que são divididos pela fé que cada um teve, cada um desenvolve. Que Deus nos abençoe. O que aprendemos disso? Deus é o nosso Pai, e dele somos filhos em Cristo, somos irmãos de Jesus. Não somente estamos perdoados, mas fomos libertos da área de domínio do pecado. O pecado não nos domina mais, e vai chegar um dia que ele perderá a força completamente. Hoje você sente, se você está em Cristo, a vontade de fazer a vontade de Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus. Você sente isso. Em vários momentos da sua vida você se pega assim, não, mas Deus não vai te agradar disso aqui, não vou fazer. Em outros momentos você se pega assim, vou fazer porque eu tenho certeza que Deus quer que eu faça isso. Certo? A maioria das vezes acontece isso porque você é crente. Você está vivendo para Deus. Você quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que entra no meu gabinete e diz assim, ó, vim aqui, orei, e o que o senhor falar para mim eu vou entender que é de Deus, eu vou fazer. Quando uma pessoa fala isso, eu estremeço por dentro. Olha a responsabilidade que está sobre mim. Mas muitas vezes a pessoa ora em casa e diz assim, Deus, estou com dificuldade em entender algumas coisas. Usa o pastor para falar comigo. E o pastor tem que estar com a Bíblia na cabeça para entender exatamente aquilo que Deus gostaria. Porque as pessoas creem na direção de Deus, elas querem andar conforme a vontade de Deus. Porque são crentes. Só que, em alguns momentos, você também tem dificuldade para fazer a vontade de Deus. Você diz assim, eu quero fazer, Deus, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei. Aí depois eu me arrependo, porque não era para ter falado. Quando é que eu vou aprender a dominar essa língua? Aí Deus fala assim, bem, algumas coisas só na glória. Porque finalmente venceremos esse pecado maldito que está em nós ainda, suas raízes, seus costumes, um pouco da sua força que vai perdendo a cada dia com a santificação, só na morte. Algumas coisas você vai levar para o túmulo. Só que o crente verdadeiro, ele vai lutar até o último dia para levar o menos possível para o túmulo. Amém, meu irmão? Até o último dia ele vai lutar contra si mesmo. Ele vai dizer, mas eu não aceito, isso não faz parte da minha nova natureza. Eu não posso continuar assim. Eu não aceito esse pecado em mim dessa forma. Eu vou lutar contra ele. Não é eu não aceito com um jogo de palavra, não. É de coração. Eu vou lutar contra esse negócio. Eu tenho que me dominar. Eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que obedecer a Deus nessa área também. Porque ele vai lutar até o final. Ele não vai aceitar
Isso é o crente. E é por isso que a Bíblia diz que nós já somos vitoriosos e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque o crente de verdade luta até o final. E chega ao final, Deus recupera o resto que ainda, nesta carne, não houve recuperação. Entende? Amém por isso. E é por isso que a gente começa a ver algumas pessoas e a gente fala assim, será que é convertido mesmo? Gente que não muda nunca. Gente que não demonstra nenhum tipo de mudança, transformação. Demonstra amadurecimento da vida, mas não demonstra transformação radical contra o pecado, não demonstra. Gente, tem esposa aqui, eu não preciso ser profeta para saber disso, isso é lógico, que tem que lutar com o cara todo domingo de manhã para ele vir para a escola bíblica dominical. Todo domingo é uma batalha, é uma guerra. Tem marido aqui, que se não pegar no pé da esposa, ela não vem ao culto uma semana. Um dia na semana. E que em casa, você não vê o cara fazer uma oração. Aí o filho fica olhando aqui e fala assim, meu pai deve orar em algum momento, não é possível, eu nunca vi. Só querido, se você nunca viu, há uma probabilidade muito grande de nunca ter nem orado. Não demonstra nada de crente. Você tem que ficar brigando com esse tipo de pessoa. O cara, para andar na caminhada, você tem que ficar fazendo uma força tremenda para ele se adequar à igreja. Ele fica bravo ainda, quer brigar, quer guerra. Eu não aceito, eu não concordo. Então é difícil manter um camarada não convertido no caminho, porque é pesado demais para ele. Sem a ajuda de Deus não podemos fazer nada. Sem santificação ninguém verá a Deus também. E é por isso que tem que mudar o coração, que a inclinação muda. É disso que Paulo está falando. Somos raça nova, outras tendências, novos horizontes, nova cabeça, nova maneira de pensar, consequentemente, nova prática. É natural. Não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado pela salvação em Cristo, pelo fato de andarmos em Cristo, porque isso muda completamente a nossa família, a nossa vida, isso transforma o nosso ser, isso nos faz mais espirituais, isso nos faz mais humildes, menos arrogantes, isso transforma a nossa prática obscena em adoração, porque passamos a fazer dos nossos membros instrumentos para a tua glória e não para a nossa perdição. Senhor, obrigado porque podemos na oração descobrir o que somos, para onde precisamos ir e quem tu és. Obrigado pela transformação de cada dia e obrigado principalmente porque tu não desiste. Muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor e pela fidelidade em terminar aquilo que começaste. Muito obrigado. Nós oramos gratos ao Senhor pela vida eterna, mas também por tudo que já estamos vivendo em Cristo. E se porventura há alguém entre nós que sente que ainda não vive no Senhor, que estas pregações possam atingir o coração, que a tua palavra possa fazer a diferença, a fim de que decisões sérias sejam tomadas para que haja transformação de vida mediante os oráculos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.